49 atletas brasileiros estão participando do Campeonato Mundial de Fisiculturismo nos Estados Unidos. O brasileiro de 29 anos está entre os melhores pesquisadores de agricultura de precisão do planeta. Guia norte-americano divulga a lista das piores comidas brasileiras e gera revolta. Estado da Flórida contabiliza estragos do furacão Milton. Milhões de pessoas seguem sem energia elétrica. E Receita Federal vai liberar 10 bilhões de dólares em auxílio atrasado da Covid para ajudar os comércios na Flórida. O IRS afirma que já está processando cerca de 400 mil solicitações de empresários que aguardam este auxílio. Olá, boa noite. Muito boa noite. Mr. Olímpia, a famosa disputa mundial de fisiculturismo, começou oficialmente em Las Vegas, Nevada, e os brasileiros têm o favoritismo em diversas categorias. A Carla Marinho mostra pra gente que são 49 atletas do nosso país participando desse campeonato, com nomes de peso como a tricampeã brasileira Franciele Matos. São 30 homens e 19 mulheres com representação em 10 das 11 categorias do evento. Os brasileiros estão entre os favoritos em pelo menos 3 categorias. Ramon Dino, que é vice-campeão, tem a chance de destronar Chris Bumster, o Ciban, pentacampeão na Classic Physique, enquanto Isa Pereira Nunes e a tricampeã Franciele Matos são os nomes fortes na disputa do título do Wellness. O brasileiro Rafael Brandão é outro que pode surpreender, competindo na categoria Open Bodybuilding, que dá para o vencedor o título de Mr. Olímpia. Bruno Santos também vai lutar por esse título. A categoria mais antiga da história da competição, o Open, tem o maior prêmio para o vencedor, $400 mil ou 2,1 milhões de reais. Na Wellness, com 10 brasileiras na disputa, a vencedora leva para casa $50 mil, o equivalente a 273 mil reais. Agora a gente muda de assunto para falar sobre a corrida à Casa Branca. Há pouco mais de 3 semanas para o dia das eleições, uma nova pesquisa indica que a disputa segue acirrada. Sobretudo nas principais regiões que podem decidir a vitória. Nos chamados estados-chave, Kamala Harris e Donald Trump estão ainda empatados. A pesquisa do The Wall Street Journal ouviu 600 eleitores registrados de cada um dos 7 estados-chave e descobriu que Kamala e Trump mantêm a disputa acirrada nessas regiões, que são consideradas as mais importantes. Kamala tem vantagem de 2 pontos percentuais no Arizona, na Geórgia e no Michigan. Já Trump aparece 6 pontos percentuais à frente em Nevada e 1 ponto à frente na Pensilvânia. Os 2 candidatos estão empatados na Carolina do Norte e em Wisconsin. A margem de erro do levantamento é de 4 pontos percentuais para cima e para baixo. Segundo os pesquisados, ainda pesam na decisão da escolha do próximo presidente questões como economia, imigração, direito das mulheres e valores democráticos. Uma pesquisa da Reuters Ipsos desta semana também apontou uma disputa bem acirrada, menos de um mês da eleição, com a democrata Kamala Harris pouco à frente, com 46% das intenções de voto contra 43% do republicano Donald Trump, o que caracteriza empate técnico. Mudando de assunto, os Estados Unidos questionaram a compra de aviões militares suecos pelo governo brasileiro. O contrato tinha sido fechado em 2014, mas só agora virou alvo de investigação de corrupção. A Casa Branca solicitou à fabricante sueca Saab todas as informações e detalhes dessa compra de 36 caças Gripen. O governo americano quer saber se houve tráfico de influência brasileiro no processo de licitação do negócio de 5,4 bilhões de dólares. O presidente Lula chamou a ação norte-americana de intromissão descabida. A empresa sueca anunciou que vai atender ao pedido do Departamento de Justiça norte-americano. Em 2016, tanto as autoridades brasileiras quanto as suecas investigaram a compra e concluíram que não houve nenhum tipo de irregularidade. Agora, o governo dos Estados Unidos está abrindo sua própria investigação. A seguir, brasileiro está entre os melhores pesquisadores de agricultura de precisão do planeta. E a gente explica o que aconteceu no Colorado quando turistas ficaram presos em uma mina de ouro turística. Uma pessoa morreu.
Américas no Ar. Oferecimento Rejab Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Ei, eu sei que tá no intervalo, mas presta atenção aqui na gente. É que a Evelyn e a gente tem um recado importante pra te dar. Já passou da hora de você se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho e dá aquele like. A gente agradece. Um agrônomo brasileiro entrou para a lista dos melhores pesquisadores de agricultura de precisão do mundo. Renzo Negrini tem 29 anos e recebeu essa importante nomeação durante uma cerimônia da Sociedade Internacional de Agricultura de Precisão no estado norte-americano do Kansas. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O que era para ser apenas um dito popular virou a máxima da vida e da carreira do agrônomo Renzo Negrini. Aos 29 anos, o brasileiro acaba de entrar para o Hall da Fama da Sociedade Internacional de Agricultura de Precisão ao ser nomeado um dos 10 melhores pesquisadores de pós-graduação no mundo. O reconhecimento não chega a ser surpresa, já que é apenas o fruto de um plantio que o pesquisador faz há anos. Assim, com toda a humildade do mundo, eu falo que eu já imaginava, que eu já esperava. Inclusive, quando meu professor falou que ele ia me indicar para esse prêmio, ele falou, olha, eu não sei se você vai ganhar, porque você vai competir, você está no mestrado ainda, e você vai competir com pessoas que estão no final do PhD, que já desenvolveram várias coisas, já escreveram um monte de artigo. Mas aí eu virei para ele e falei, professor, sinceramente, eu acho que em termos de ciência aplicada, em termos de impacto que a gente vem gerando no ser humano, no agro, infraestrutura, e não só numa escala nacional, mas como isso está também expandindo para outros lugares do mundo, nos projetos que a gente vem trabalhando, eu acho que é possível, eu acho que dá para ganhar. E aí chegamos lá e ganhamos, né? Então, eu acho que isso que é a melhor parte. Colocar o Brasil no topo, para mim, sempre é algo fenomenal. Atualmente nos Estados Unidos, para concluir seus estudos, Renzo é uma das maiores autoridades na chamada agricultura de precisão on-farm, que busca otimização em ambientes reais. A agricultura brasileira é a melhor do mundo, disparado, certo? Principalmente porque na agricultura brasileira a gente vê todos os diferentes cenários possíveis. Então a gente vê o pessoal plantando em regiões que tem solo bom, em outras regiões que os caras estão plantando praticamente em areia. Ou seja, você vê aquele solo extremamente arenoso, uma dificuldade, seco, baixo em matéria orgânica, e os caras conseguem produzir. E quando a gente fala em sustentabilidade, o Brasil é o melhor país do mundo de lavada, principalmente em agricultura. Então, por exemplo, só para concluir esse raciocínio, a gente vê várias práticas de sustentabilidade que os órgãos fomentadores norte-americanos querem empurrar para os produtores, e várias que começaram aqui, inclusive, como plantio direto, como rotação de culturas, eu não vou entrar em detalhes, mas que começaram aqui, mas que se não fosse o trabalho da Embrapa, que se não fosse todo o trabalho dos produtores, dos consultores brasileiros, não teria desenvolvimento. O mercado global do agronegócio foi avaliado em 3,3 trilhões de dólares em 2023 e deve passar dos 4,3 trilhões de dólares até 2032. Embora os Estados Unidos sejam um dos maiores players do agronegócio mundial, quem entende do assunto sabe que o melhor é mesmo o Brasil. Embora tenha plantado sementes na Holanda, Alemanha, Bélgica e aqui nos Estados Unidos, é no Brasil que Renzo tem suas raízes. E é para esse solo que ele pretende voltar. Meu plano é, primeiro, solidificar o meu conhecimento, aprender o máximo possível, desenvolver muito as tecnologias que a gente vem trabalhando, essas metodologias de pesquisa on-farm, essas colaborações, entender bem como funciona essa infraestrutura toda, que impacta não só o agro aqui nos Estados Unidos, mas as empresas, a sociedade, a política também, e algo que vem funcionando muito bem aqui nos Estados Unidos. E depois, se possível, levar isso para o Brasil, com certeza. É uma coisa que eu tenho como vontade. 23 pessoas, a maioria turistas, foram resgatadas de uma mina desativada no Colorado após um acidente deixar um grupo preso embaixo da terra. O xerife da região confirmou a morte de um turista e a internação de outras 4 pessoas. O incidente, claro, está sendo investigado pela polícia. A mina de ouro Molly Catlin fica perto da cidade de Cripple Creek,
Ela foi aberta no século XIX e fechada em 1960. Hoje é um famoso ponto turístico do Colorado, oferecendo aos visitantes a experiência de descer 100 andares na terra. Mas ontem, quando 23 pessoas faziam a rota de turismo na mina, o elevador teve um problema mecânico. No momento do incidente, um primeiro grupo de 11 turistas conseguiu voltar à superfície, mas outras 12 pessoas, incluindo um guia, ficaram presas no fundo da mina, a cerca de 305 metros abaixo da superfície. Horas depois, os socorristas conseguiram resgatar as vítimas e confirmaram a morte de uma pessoa durante o incidente. We're looking at trying to find out what occurred with the elevator system and be able to get them out of the mine utilizing the elevator system. O xerife da cidade disse que o caso já começou a ser investigado e que a mina foi temporariamente fechada. Agora a gente fala de um alerta das autoridades aqui dos Estados Unidos sobre as farmácias ilegais online que vendem produtos mais baratos, mas que são falsificados. Todo cuidado é pouco porque já foram registrados casos de morte por envenenamento. A Agência de Controle de Drogas diz que muitas pessoas estão comprando remédios e recebendo opioides sem saber. As autoridades estão alertando que o número de farmácias ilegais online vem se multiplicando na internet e, junto com elas, os casos de contaminação e mortes por envenenamento. Um relatório da Segurança Pública apontou que esses sites estão localizados fora do país, mas simulam locais de venda dentro do território americano para enganar os consumidores. Segundo o Departamento de Drogas, os remédios baratos vendidos não são de farmacêuticas grandes, mas sim de traficantes de drogas. Os criminosos vendem os produtos em embalagem idêntica, cor de comprimido igual, mas no lugar do medicamento, o que existe são opioides potentes. Uma mulher morreu nos Estados Unidos depois de comprar analgésico em uma farmácia online. Análises indicaram que ela tomou fentanil em alta dose sem saber. O Departamento de Justiça anunciou que 18 pessoas já foram presas, acusadas de participar de quadrilhas que oferecem essas farmácias online falsas. Novas investigações estão sendo realizadas para combater essa prática. As autoridades pedem para que as pessoas desconfiem de farmácias com preços muito atrativos online ou evitem os sites sem procedência. Agora um alerta para quem tem bebês em casa. A popular marca de produtos infantis Fisher-Price está recolhendo do mercado cerca de 2 milhões de balanços para bebês por causa de risco de asfixia. O recolhimento desses produtos acontece após uma investigação que concluiu que essas cadeiras de balanço provocaram a morte de 5 bebês. Os óbitos aconteceram entre 2012 e 2022. Em todos os casos, as crianças morreram asfixiadas enquanto estavam nessas cadeirinhas. Muitos dos produtos que devem ser recolhidos já foram vendidos no varejo e em sites como Amazon. A recomendação é devolver ou jogar fora o produto. A Fisher-Price está oferecendo reembolso. Segundo a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos Estados Unidos, o modelo da cadeirinha favorece que os bebês sejam impedidos de respirar se eles mudarem de posição ou tiverem materiais como travesseiros ou cobertas adicionados no balanço. As autoridades também lembram que esses tipos de balanço nunca devem ser usados para deixar a criança dormindo nele. Depois do intervalo, guia norte-americano divulga a lista das piores comidas brasileiras e gera revolta. E atenção, 10 milhões de libras de carnes vendidas nos mercados estão contaminadas com listeria. Agora olha só essa notícia. Um guia norte-americano enumerou 37 comidas brasileiras que eles dizem que têm os piores sabores. Olha, na lista tem desde pé de moleque até mortadela. Claro que essa notícia revoltou os chefes nacionais, como nos mostra agora a repórter Carolina Camargo. No topo da lista está o cuscuz paulista, prato típico de São Paulo que leva sardinha, pimentão, cebola e ovos misturados com a massa feita de farinha de milho e de mandioca. A Maria Mole, que as crianças e os adultos tanto adoram, ficou em 5º lugar. O pé de moleque, outro doce típico da nossa culinária, ficou em 12º. O bolo formigueiro, que tem pedaços de chocolate na massa e brigadeiro na cobertura, aparece na posição de número 27. O famoso sanduíche de mortadela, marco do mercado municipal de São Paulo e uma das paixões dos brasileiros, também está nessa lista, mas em 18º lugar de piores comidas.
A lista ainda tem cremes de papaya, casadinho, canjica, galinhada, pamonha. São cerca de 37 itens de diferentes regiões do Brasil que não caíram no gosto dos avaliadores. O site americano Taste Atlas, responsável pelo ranking, explica que o levantamento foi feito com base na opinião de quase 10 mil pessoas aleatórias e que o objetivo não foi ser conclusivo, mas apenas despertar a curiosidade dos leitores. Só que esse ranking não agradou os chefes brasileiros, que alegaram que a lista não levou em consideração um ingrediente. É uma falta de cultura sobre a nossa culinária. A gente tem uma culinária muito diversa. Nós somos um país latitudinal e longitudinal, onde tivemos colonização de vários povos. E cada região tem a influência desses colonizadores, da sua alimentação. Quando a gente pode falar do norte, a gente teve uma colonização portuguesa muito forte e indígena, então a gente tem muitos derivados da mandioca. E dentre eles estão na lista a maniçoba, o pato no tucupi, entre outros. No centro-oeste, eles falam sobre o arroz de pequi, que é uma fruta que é extremamente saudável e salutar para a nutrição daqueles povos. Então, é originário de lá. E realmente me deixa muito assustada, porque isso não implica em uma péssima divulgação da nossa culinária, que é uma das mais ricas do mundo, porque é muito plural. A gente tem todos os tipos de alimentos dentro de um país. A gente tem um universo muito grande e que o mundo precisa conhecer. Olha, eu vi a lista aí, eu acho que essas pessoas deviam experimentar para ver, né? Porque é muito bom. É a comida tradicional de Minas. Eu acho que eles deviam experimentar para sentir o gosto, que é maravilhoso. Nossa, é tudo que eu mais queria, era uma comidinha do Brasil. Tá doido. Tem muita saudade. Tem feito em casa. Muito canjiquinha, tudo, pamonha, é muito bom. Ah, você tá doido de falar um trem disso, ainda mais essas comidas maravilhosas. Nós tá nesse lugar aqui, essa comida daqui não é muito boa, tem ideia se nós pudéssemos comer todo dia essa comida aí. Boa demais. Maria mole, canjiquinha, só saudade. Pão com mortadela, nossa senhora, bom demais. Um dos maiores produtores de carne aqui dos Estados Unidos, o Bruce Peck, anunciou que seus produtos foram despachados para os mercados contaminados. Por causa de um surto de listeria, a empresa está recolhendo das prateleiras cerca de 10 milhões de libras de carne bovina e de aves. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos diz que testes de rotina encontraram a bactéria listeria nos produtos da marca que haviam sido distribuídos por todo o país. E atenção, os lotes contaminados têm data de produção de 19 de julho a 8 de outubro. Por isso, podem ainda estar nas geladeiras ou freezers dos consumidores. Segundo o CDC, ainda não houve relatos confirmados de contaminação passada para os humanos, mas os sintomas de listeria podem levar até 10 semanas para aparecer. E eles são febre, dores musculares, confusão mental ou convulsões. E a gente lembra que há poucas semanas o país registrou um outro surto de listeria conectado a carnes do tipo deli, que causou ao menos 10 mortes e 59 hospitalizações. Agora a gente fala de saúde mental, porque os Estados Unidos registraram um aumento de adolescentes lutando contra a depressão e a ansiedade. Diante desse cenário, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças realizou um estudo a fim de mapear quais são os principais traumas que estão adoecendo a população jovem do país. A pesquisa descobriu o quanto as crianças do país estão vulneráveis a traumas durante a primeira infância, e isso aumentou as preocupações dos especialistas em saúde infantil. Segundo os pesquisadores do CDC, a maioria dos alunos do ensino médio dos Estados Unidos teve experiências traumáticas quando criança. 3 em cada 4 adolescentes passaram por pelo menos um evento potencialmente danoso à saúde mental. Ao destrinchar melhor que traumas seriam esses, os jovens revelaram violência, abuso ou exposição a problemas de saúde mental ou uso de substâncias ilícitas. O estudo também constatou que 1 em cada 5 alunos do ensino médio relatou ter sofrido pelo menos 4 desses eventos, ou seja, é vítima de um politrauma na infância. Especialistas em cuidados infantis alertam que situações adversas como essas aumentam o risco de problemas crônicos de saúde física e mental na idade adulta, o que poderia explicar o alto número de jovens que sofrem de ansiedade e depressão aqui no país. Para o CDC, a pesquisa revela que ainda é preciso avançar muito mais na atenção e proteção infantil nos Estados Unidos.
No próximo bloco, o estado da Flórida contabiliza estragos do furacão Milton. Milhões de pessoas seguem sem energia elétrica. E Receita Federal vai liberar 10 bilhões de dólares em auxílio atrasado da Covid para ajudar comércios na Flórida. Américas no ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Estamos de volta e vamos direto ver a previsão do tempo para o final de semana em boa parte do país. Olha, lá na região da Nova Inglaterra, a previsão é de bastante sol, máxima de 70 graus. Em Washington, máxima de 81, sol entre nuvens, assim como em Norfolk. Em Atlanta, a previsão é de bastante sol no final de semana, máxima batendo 80. Na Flórida, sol entre nuvens, tem pancada de chuva prevista somente na área de Miami. Em Houston, muito calor, bastante sol, mínima de 68, máxima de 92. San Antônio, a gente também tem sol brilhando forte o dia inteiro, com máxima de 96. Esse mesmo cenário em El Paso, uma máxima nessa região é 94 graus, mínima de 63. Albuquerque, aí, máxima de 86, mínima de 59, bastante calor. Phoenix, calor mais forte ainda, gente, 104 de máxima. Las Vegas, sol brilhando. Los Angeles, tempo encoberto. E São Francisco, sol entre nuvens, mínima de 60, máxima de 70 graus. 2 dias depois da passagem do furacão Milton, a Flórida ainda segue na Operação Rescaldo. Pelo menos 2 milhões de pessoas permanecem sem energia elétrica e sem gasolina. 30% dos postos do estado estão sem combustível. Hoje, as autoridades confirmaram que o número de mortos subiu para 16 nas áreas atingidas por Milton. Pelo segundo dia consecutivo, equipes de barco continuam socorrendo famílias isoladas. Mais de 1.600 já foram resgatadas. Em algumas áreas da Flórida Central, como Hillsborough, a água continua subindo. O xerife da região pediu para a população se preparar para mais inundação antes da água baixar e ordenou a saída imediata das pessoas. Conforme as equipes de resgate avançam, o número de mortos sobe, já passa de 1 dúzia. O governador da Flórida, Ron DeSantis, alertou que ainda há muitos desaparecidos. Ele pediu cuidado à população, já que muitas linhas de energia caíram nas áreas inundadas e ainda podem matar. Because of interaction with down power lines and water, we are seeing hazards that are still there. O estado ainda está contabilizando os estragos e a destruição da passagem de 2 furacões em menos de 10 dias, Helene e Milton, e dos mais de 30 tornados que atingiram a Flórida. As imagens de destruição são impressionantes. Em apenas St. Lucie foram feitas mais de 900 chamadas de pedido de socorro em menos de 1h30 durante a passagem dos tornados. Dezenas de casas foram destruídas. Never have I experienced damage or the amount of tornadoes that came through this area. It was the most frightening thing I've ever lived through. Em Siesta Key, local onde o furacão entrou na Flórida, mais cenário de devastação. O estádio da Flórida, que seria usado como abrigo, teve a cobertura arrancada. A guarda costeira resgatou este homem que estava boiando no mar em um cooler a 30 milhas de Longboat Key. Cerca de 30% dos postos de gasolina estão sem combustível. 2 milhões de pessoas ainda seguem sem luz. O presidente Biden anunciou que vai visitar as áreas devastadas pelo furacão Milton neste domingo. Olha, milhares de pequenos empresários que tiveram seus negócios atingidos pelos últimos furacões na Flórida vão poder contar com uma ajuda extra. É que o IRS anunciou que vai liberar cerca de 10 bilhões de dólares em créditos fiscais atrasados da Covid-19 para ajudar os empreendedores a se reerguerem. A Cone Rocha tem as informações. A decisão do IRS, o Serviço da Receita Federal americano, veio a calhar neste momento pós-furacão. A ajuda financeira atrasada da pandemia de Covid-19 vai finalmente chegar aos pequenos empresários do sudeste do país. Serão cerca de 10 bilhões de dólares em créditos fiscais atrasados para empresas afetadas pelo Covid e agora pelos furacões Helene e Milton. O programa criado durante a pandemia permite que empresas recebam até 26 mil dólares por funcionário em reembolsos fiscais.
Em Asheville, na Carolina do Norte, por exemplo, donos de lojas locais estão esperando por quase 115 mil dólares em créditos fiscais, dinheiro que seria vital para manter as portas abertas. Com as consequências deixadas pelos 2 furacões, como falta de internet e água, a situação tem se tornado cada vez mais desesperadora para muitos empreendedores. O IRS afirma que já está processando cerca de 400 mil solicitações de empresários que aguardam este auxílio. No entanto, aqueles que foram prejudicados pelas regiões afetadas ainda não receberam seus cheques. Apesar do caminho longo de recuperação, a esperança desses empresários está nas mãos do governo federal para agilizar esse socorro financeiro. O Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente espera vocês na próxima edição. Você fica agora então com mais um capítulo da edição especial de Apocalipse. Boa noite. Boa noite.